Neste vídeo, eu vou trazer para você as 5 principais correntes pedagógicas que influenciam as organizações escolares aqui no Brasil. Como bônus, vou trazer também 3 abordagens educacionais emergentes. Fique até o final desse vídeo, porque essa conversa vai te ajudar a compreender melhor o passado, o presente e o futuro da nossa educação. Então, começando por ela, e não poderia ser diferente, temos a pedagogia tradicional. Nessa corrente, o professor é a figura central do processo de ensino e aprendizagem. Então, ele é o detentor do conhecimento e a sua função é transmitir esse conhecimento aos seus alunos, que, por sua vez, precisam estar lá aptos a receber, memorizar e depois devolver esse conhecimento nas avaliações. Apesar das críticas que ela recebe, ela ainda é a base de ensino de muitas escolas aqui no Brasil, porque a forma como ela funciona é adequada para o sistema educacional, para o padrão de educação que nós temos, que é o quê? O padrão de linearidade, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarta série, né? O ano, a relação idade-série, então, quando você tem 6, você está aqui, 7 aqui, 8 aqui. Então, a questão não é o ritmo da criança, a questão é ela passar por esse processo como se fosse uma linha de produção, né? Entra o aluno aqui, vai para lá, até ele terminar a educação básica. Uma das correntes que vai fazer a crítica à pedagogia tradicional é a corrente da pedagogia progressista. Ela tem tendências, né, dentro dela, como a pedagogia progressista libertadora, cujo maior expoente é Paulo Freire, a pedagogia progressista libertária, que nós temos como exemplo os escritos, né, a filosofia do Miguel Arroyo, e nós temos também a tendência, a corrente progressista histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos, que um dos maiores nomes que a gente tem aqui no Brasil dentro dessa vertente é o Dermeval Saviani. A pedagogia progressista, ela vai fazer a crítica no sentido de que, se na pedagogia tradicional o ensino é determinado do alto, ele vem de fora para o ambiente escolar, dentro da progressista eles vão falar que é o contrário, que precisa ser o contrário, precisa ser criado da realidade daquele local para então chegar para a sociedade. Então, eu preciso considerar quem são os meus alunos, qual é o contexto que eles vivem, o que é importante para esses alunos, e então formular o meu ensino a partir disso. Lembrando que, por exemplo, para o Saviani, isso não pode dar uma brecha para um ensino desestruturado, ou o que ele chama de esvaziamento dos conteúdos. Então, eu preciso ter um olhar crítico quanto ao conteúdo, mas o conteúdo precisa estar, porque senão eu nego um direito de aprendizagem aos alunos. Então, essa é a filosofia da pedagogia progressista. Além da pedagogia progressista, nós temos também a pedagogia construtivista. E o maior nome da pedagogia construtivista é o Piaget, né? Jean Piaget. A ideia da construtivista, como a gente pode perceber através do próprio nome, é a da construção do conhecimento. Então, eu como professora não vou entregar para o meu aluno o conhecimento pronto, embalado para o presente. A minha função é criar ambientes onde esse aluno, por si mesmo, ele possa desenvolver a aprendizagem dele. Então, ao invés de eu explicar para ele no quadro que 4 dividido por 2 é igual a 2, vou levar para esse aluno experiências onde ele possa observar essa divisão sendo feita e ele chegar a essa conclusão. Quando eu tenho isso aqui, eu divido com os meus colegas, eu chego a... E assim, vários outros saberes vão sendo construídos, saberes das linguagens, as ciências, enfim. O que é o foco, que ele valoriza, é o processo de construção do conhecimento e não o resultado. Então, o que eu quero saber é o que esse aluno fez ao longo desse período, qual caminho ele percorreu. Eu estou interessada nessas habilidades que ele foi desenvolvendo e não só o resultado lá de onde ele chegou. Então, essas são as características da pedagogia construtivista.
Além dela, temos também, nossa quarta corrente aqui, a pedagogia montessoriana, fundada por Maria Montessori. Nessa corrente, a fundadora ela vai trazer a ideia de que nós precisamos adaptar a escola e os materiais às especificidades das crianças. Então, a corrente montessoriana, a pedagogia montessoriana, é aquela que quando você lembra das crianças com móveis adaptados pequenininhos para elas, as coisas, né, os livros na altura dos olhos, um ambiente rico para que ela possa explorar. Então, esses são princípios dessa pedagogia. Em contraposição às organizações escolares que a gente tem, de que eu coloco livros lá, mas numa altura que a criança não alcança. Eu tenho um baú de brinquedos, mas a criança não pode pegar. Eu levo ela para fora, mas ela não pode correr. Então, assim, eu vou cerceando questões que são importantes, que são fundamentais para a infância, que é o brincar, que é o explorar, né? Que é aquele comportamento de cientista que as crianças têm, que é valorizado na pedagogia montessoriana. E por último, temos a pedagogia Waldorf, que foi criada na Alemanha por Rudolf Steiner. Diferente da pedagogia montessoriana, que leva o nome da sua fundadora, a pedagogia Waldorf ela recebe esse nome em referência à primeira escola na Alemanha que adotou essa abordagem educacional. Para o Steiner, o ato educativo ele precisa ser integral. Então, ele precisa se preocupar com as questões cognitivas, mas também com as questões emocionais e espirituais das crianças. Então, precisa ser uma educação que observe esse ser no seu todo. Uma educação que seja equilibrada e conectada à vida. Bom, se você está gostando do vídeo até aqui, eu vou pedir para que você deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e assim também você receber os próximos vídeos. Agora eu vou trazer para você as 3 abordagens educacionais emergentes. A primeira é a pedagogia inovadora. Qual que é a ideia geral das pedagogias que estão emergindo? Elas pegam essas correntes, né, que são do século XIX, século XX, e elas vão incluir, né, elas vão adaptar para o contexto do século XXI. A pedagogia inovadora, por exemplo, ela vai querer trazer as tecnologias, ela vai querer trazer essa era digital para dentro do ambiente escolar. Então, ela vai propor atividades de gamificação, ela vai propor as metodologias ativas, a sala de aula invertida, que eu dou um tema para o meu aluno e ele é o responsável por pesquisar, por produzir como se fosse uma mini aula, né? E trazer esse conhecimento de volta para o ambiente escolar, para que haja um debate, para que haja discussão e a construção coletiva desses conhecimentos. Então, a pedagogia inovadora, ela quer fazer isso, ela quer trazer a era digital para um ambiente escolar e para as práticas pedagógicas. Depois, nós temos a abordagem socioemocional. Inclusive, dentro da abordagem socioemocional, nós podemos inserir a educação positiva. Por quê? Assim como a educação socioemocional quer propiciar a criação de habilidades sociais e emocionais, a educação positiva também trata desse tema. Então, a questão é, não adianta o meu aluno tirar nota 10 se acontece uma coisa simples na vida dele e ele entra em surto, por exemplo, ele não consegue lidar com as dificuldades de uma situação. Por exemplo, ele sempre tira 10. No dia que ele não tira 10, ele desaba, ele desmonta. Por quê? Ele não criou o processo de resiliência para lidar com aquelas situações. Dentro desse contexto, eu tenho um aluno que é excelente nos esportes. A gente olha para ele e já pensa assim, esse aluno aqui vai se tornar um profissional um dia. Mas um aluno, alguém fala alguma coisa para ele, olha torto para ele, é um aluno que explode, que não consegue lidar com a raiva. Então, as abordagens da educação socioemocional, elas querem trazer a possibilidade dos alunos criarem habilidades de gestão emocional que favoreçam eles mesmos. Então, eles aprendem a lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, a criar habilidades, né, de vínculo com os outros, respeito, empatia,
tudo o que é necessário para um bom convívio dentro do ambiente escolar, mas principalmente que ele crie essas habilidades para a vida pós-escola, tanto no período que ele sai realmente, ele vai para a casa dele, quanto no período que ele findar a educação básica, né, a educação formal, e aí ele for um adulto, né, um cidadão participativo, com todos os direitos, né, direitos plenos de cidadania, que ele tem essas habilidades. Lembrando que a educação positiva também colabora nisso, porque não basta eu dizer para o meu aluno o que ele tem que fazer. Eu preciso ser a referência de comportamento, então eu não posso dizer para o meu aluno, olha, quando você está com raiva, você precisa respirar, né, dando um exemplo. Respira fundo, conta até 3, vai lá fora, dá uma volta, grita dentro da mochila, coloca essa raiva para fora de uma forma que não machuque outros, que não machuque você. Se o professor, quando algo não sai da forma que ele quer, ele mesmo é o primeiro a gritar, ele é o mesmo a bater porta. Então, a educação positiva é isso. A habilidade socioemocional, eu não explico, eu mostro como se faz. E é muito importante para o contexto agora do século XXI, onde nós temos cada vez mais problemas relacionados à saúde mental dos nossos adolescentes e também das nossas crianças. Por último, mas não menos importante, temos a educação sustentável, que ela é fundamentada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU. Essa prática educacional, né, essa abordagem, ela tem como foco a responsabilidade que o indivíduo tem em relação ao meio ambiente. Então, quando eu trago essa abordagem para dentro da escola, eu vou trazer com ela práticas de reciclagem, de consumo consciente, práticas ecológicas em geral. Então, eu vou trazer para esse ambiente escolar as questões relacionadas aos problemas ambientais que a gente enfrenta e como a gente pode solucionar eles, já pensando no futuro. Os problemas já estão acontecendo agora, né? Mas como a gente pode resolver agora para não piorar ainda mais a situação? Bom, toda essa conversa aqui sobre as correntes, sobre essas abordagens, elas mostram que a educação está em processo constante de evolução, que a gente precisa fazer essa análise, né? Tirar esse tempo para ver as questões do passado, observar como nós estamos no presente, o que nós desejamos para o futuro e por qual caminho nós queremos chegar nesse objetivo. Inclusive, é o que eu gostaria de perguntar para você. Dessas correntes aqui, do que foi apresentado, com qual você mais se identifica? Qual faz mais sentido para você, para a sua prática docente ou para a prática que você deseja ter no futuro, se você ainda é um estudante? É difícil, às vezes, a gente fala só uma, às vezes a gente pega uma prática progressista junto com uma Waldorf, a gente muitas vezes não consegue fugir da pedagogia tradicional. Bom, depois que você deixar seu comentário aqui, não esquece do like, compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que pode estar precisando também. Agradeço por você ter ficado comigo até o final e até a próxima.